Senhor presidente, senhores senadores, queria, senador Paulo Paim, rapidamente aqui, conversar sobre os dramáticos acontecimentos que a nação vive. Embora tenha um esforço por parte do presidente da República de tentar criar um clima de normalidade, os fatos são gravíssimos e não pode uma nuvem de fumaça acobertar o que está de fato, o que está acontecendo. Quero primeiro tratar sobre a delação do senhor Joesley Batista, primeiramente ao dito áudio que ontem veio a público nos meios de comunicação e que hoje está em todos os jornais. O senhor presidente da República tentou, e os seus representantes no Palácio do Planalto tentaram, ontem, no decorrer do dia, dizer que, abre aspas, a montanha teria parido um rato. Ora, não me parece ter credibilidade um governo que acha natural receber alguém que está sob investigação às 22 horas e 30 minutos na residência oficial da Presidência da República e receber este que está sob investigação fora da agenda oficial, ou seja, às escondidas, como se diz, senador Paulo Paim, na chamada calada da noite. Não me parece isso ser algo normal. Assim como o dito áudio não é normal. Ora, senador Paulo Paim, vejamos, num dos trechos, no trecho relativo à relação com o Eduardo Cunha, o senhor Joesley Batista diz o seguinte: o negócio dos vazamentos, o telefone lá do Eduardo, do Gedel, volta e meia citava alguma coisa, meio tangenciando a nós. Palavras do senhor Joesley Batista. Eu estou lá me defendendo, o que eu dei conta de fazer até agora. Eu estou de bem com o Eduardo. O presidente da República responde, tem que manter isso, viu? Mas o mais grave não é esta a resposta do presidente da República. O mais grave é a réplica do Joesley Batista. Todo mês. Estou mantendo todo mês também. Do que estavam falando? A pergunta, muito foi divulgado que o mais grave teria sido, muito foi divulgado, e o presidente tentou refutar, dizendo que o manter todo mês, tem que manter isso, viu? Não se referia à mesada. Mas poucos perceberam a réplica de Joesley, que diz o seguinte, todo mês, estou mantendo todo mês. Isso se refere a um diálogo entre o presidente da República e um empresário que está sob investigação, sob ameaça de prisão, que é recebido às 22 horas e 30 minutos fora da agenda oficial do presidente da República, na residência oficial do presidente. Mais grave que isso, este empresário responde ao presidente da República quando se fala de um criminoso que está trancafiado em Curitiba. Quando o empresário fala que está mantendo uma relação com este criminoso, o presidente diz que tem que manter isso. O empresário replica, estou mantendo todo mês. Mais material que isso, talvez mais material que isso, senador Paulo Paim, seja o trecho do diálogo em que, veja a gravidade, o empresário fala, eu estou segurando as pontas, estou indo, eu estou meio enrolado aqui, né? No processo assim é investigado, eu não tenho ainda a denúncia. Aqui, veja, aqui eu dei conta de um lado, de um juiz, dei uma segurada, o outro lado o juiz substituto. O presidente da República responde, você está segurando os dois? Veja, claramente, o presidente da República responde a um empresário que diz para ele que está segurando dois juízes, financiando dois juízes. E o presidente não se levanta contra isso. E o presidente não repreende o empresário sobre isso. Só pede para ele confirmar se está segurando os dois. Mas vai adiante. E o senhor Joesley diz, segurando os dois, confirma ao presidente. E continua, eu consegui um procurador dentro da Força Tarefa, que também está me dando informação, e eu lá que eu estou para dar conta de trocar o procurador que está atrás de mim. Se eu der conta, tem um lado bom e um lado ruim. O que é isso?
O senhor Joesley diz que não só está mantendo 2 juízes, como está mantendo um procurador da Força Tarefa da Lava Jato. Como reage o presidente da República? O presidente da República determina naquele momento a prisão do interlocutor dele? O presidente se resigna? O presidente pede para ele sair da residência oficial? Não. O presidente aquece. Mais adiante continua o áudio. O senhor Joesley diz: não, que está me ajudando, está bom, eu consegui colar um grupo, agora eu estou tentando trocar. E, mais adiante, fala de quem é o interlocutor com ele, Joesley. E o presidente diz claramente que tem que trocar o interlocutor, porque não pode ser mais o senhor Gedel Vieira Lima, porque ele não está mais no governo. O Joesley pede a confirmação do presidente, diz o seguinte: é o Rodrigo Laures, ex-deputado federal, ex-assessor de Temer? Ah, então está ótimo. Ou seja, claramente o presidente diz quem será o novo interlocutor e o empresário responde dizendo: ah, então é o Rodrigo? Mas o fato não para no áudio. Junto ao áudio tem fotos do senhor Rodrigo Laures, deputado federal, com mala de dinheiro, recebendo mala de dinheiro de empresários ligados à JBS, em uma operação que foi dita em uma operação denominada ação controlada. Nunca é demais, eu quero abrir um parêntese, senador Paim, para dizer como surge no direito brasileiro a tal ação controlada. Ela é uma sugestão do senhor Walter Mairovitch, secretário antidrogas do governo de Fernando Henrique Cardoso, em 1995. A ideia da ação controlada era que o sistema, ao invés de prender o pequeno bandido da organização criminosa, pudesse chegar ao chefe. O Ministério Público Federal e a Polícia Federal fazem uso da ação controlada e chegam ao chefe. Nesse caso, o chefe, lamentavelmente, é o senhor presidente da República. Mas aí, se não bastasse isso, alguns meios de comunicação, no dia de hoje, entre eles o site antagonista e o jornal Estado de São Paulo, senadora Vanessa, trazem o anexo 9 da delação do senhor Joesley Batista. Nesse anexo 9 tem detalhes que eu faço questão de apresentar aqui no plenário do Senado. Nesse anexo 9, consta o seguinte: Joesley conheceu Michel Temer por meio de Wagner Rossi. Conheceu Wagner Rossi quando ele assumiu o Ministério da Agricultura, em abril ou maio de 2010, e desenvolveu relacionamento com ele. Poucas semanas depois de conhecer Joesley, Wagner Rossi levou ao escritório de Michel Temer, em São Paulo. Em 2010, atendendo a um primeiro pedido de Temer, Joesley Batista concordou em pagar 3 milhões de reais em propinas, sendo 1 milhão através de doação oficial e 2 milhões para empresa pública de comunicação. Em agosto e setembro de 2010, a pedido de Temer, Joesley Batista também concordou com o pagamento de uma propina de 240 mil reais à empresa Ilha Produções. Enquanto Wagner Rossi era ministro da Agricultura, Joesley tentou, com auxílio de Temer, fazer avançar a ideia de federalizar o sistema de inspeção animal no país. Na campanha para prefeito de São Paulo em 2012, Temer solicitou o pagamento de 3 milhões de reais via Caixa 2 a Joesley Batista. Mas continua ainda o anexo 9, em vários trechos. Joesley encontrou com Rodrigo Rocha Loures, no Fazano, em São Paulo. Este Rodrigo, designado ainda há pouco, designado, senadora Vanessa, pelo presidente da República para ser o novo interlocutor com o senhor Joesley Batista. Em 6 de março de 2017, nesse encontro, durante o qual Joesley se manteve em tom protocolar, foi pré-agendado para o dia seguinte o encontro com Temer. O encontro efetivamente ocorreu no dia seguinte, 7 de março de 2017, no Palácio Jaburu, às 22h30. Rodrigo enviou, inclusive, mensagem de texto para Joesley, com orientações sobre o encontro. O encontro entre Joesley e Temer ocorreu conforme previsto. Os assuntos foram os seguintes:
Comentários gerais sobre assuntos econômicos. Havendo Temer vazado a informação de que os juros cairiam 1% na próxima reunião do Copom. Informação privilegiada que o senhor presidente da República fornece ao empresário em troca de favores. É isso que está claro, inclusive com mensagem de texto que consta no celular do senhor Joesley Batista. Joesley Batista procurou tranquilizar Temer sobre o risco de delações. Disse que estava cuidando de Eduardo Cunha e de Lúcio Funaro, ao que Temer respondeu: importante manter isso. É o que está lá no diálogo. Joesley disse ainda que estava tranquilo com relação às investigações que lhe diziam respeito, a propósito de ter entrado em ajustes com a autoridade do sistema de justiça, mas pedindo celeridade na aprovação de leis que anistiassem o Caixa 2 e o abuso de autoridade, porque não havia segurança de que as coisas se manteriam tranquilas para ele por muito mais tempo, tudo como forma de preservar o canal. Terceiro, na sequência, Joesley pediu a Temer que indicasse interlocutor para tratar de assuntos de interesse de ambos, havendo Temer indicado o próprio Rodrigo Rocha. Depois disso, Joesley pediu a Temer que encontrasse solução junto a Henrique Meirelles nos assuntos de interesse do grupo JF, de modo que Temer pudesse falar a Henrique Meirelles que os assuntos de Joesley levasse a ele eram de interesse de Temer. Quinto, Joesley indicou, por fim, que o método para a visita seria sempre horário noturno, avançando a entrada discreta. Havia funcionado bem daquela vez e podia ser usado em outras ocasiões. Havendo Temer concordado, o encontro às 22h30 no Palácio do Jaburu não é algo à toa, é parte de uma articulação criminosa comandada pelo senhor presidente da República. Senadora Vanessa, tenho o prazer em lhe ouvir. Eu cumprimento o senador Randolfo, Vossa Excelência, pelo pronunciamento e, mais uma vez, pela forma organizada e didática como Vossa Excelência traz e aborda os fatos. Isso é muito importante, sabe por quê? Porque grande parte da imprensa brasileira, eu não digo toda, mas uma boa parte da imprensa brasileira hoje, a partir de uma determinação do Planalto, tem feito um grande esforço para dizer que aquilo não é nada, que o que aconteceu, que essas gravações são coisas absolutamente normais e não configuram nenhum crime. Ora, como não configuram? Ora, como Vossa Excelência acabou aqui nas conclusões, encontros marcados na calada da noite, sem registro de agenda. E o presidente concorda? Como que o presidente nada disse? Ele autorizou o empresário a negociar em seu nome, junto ao ministro da Fazenda. Ele adiantou o quanto cairia na taxa de juros. Isso, em país do mundo, um presidente ficaria em pé. Em país nenhum do mundo, um presidente ficaria em pé. Só no exemplo dos Estados Unidos, o presidente seria preso no dia seguinte. No dia seguinte. Então, senador Randolfo, eu acho que o que nós precisamos fazer aqui, e outra coisa que nós temos ouvindo, está vendo? Não há seletividade, não há seletividade. Se havia, não há mais. Então, eles concordam que, de fato, havia. Agora, vamos dizer o porquê que fizeram tudo o que fizeram apenas olhando para um lado, para derrubar um governo e para aplicar um projeto nocivo ao país e aos interesses da população brasileira. Então, senador Randolfo, eu quero cumprimentar o partido de Vossa Excelência, que, assim como o partido do senador Paim, meu, tantos outros partidos, ingressaram com pedidos de impeachment. Entretanto, nós temos claro que o Brasil não suporta mais o impeachment. A saída tem que ser a saída mais democrática que existe, que são as eleições diretas para a presidência da República. Ou entendemos isso aqui no Parlamento, ou vamos ver o Brasil sangrar. Eu não ouvi um pronunciamento anterior ao de Vossa Excelência, de alguém que usou a tribuna para defender o presidente Michel Temer e tentar minimizar, dizendo que é melhor com ele porque essas reformas andam. As reformas não vão andar. As reformas não vão andar. Primeiro, já tinha muita dificuldade. Segundo, quem é que vai colocar numa situação em que se encontra o Brasil a digital numa reforma trabalhista que não só rasga a CLT, tira direito do trabalhador e dá direito absoluto ao grande empresário, ao grande capital. Então, Vossa Excelência tem razão,
Nós não temos protagonismo exclusivo nessa luta. Do nosso lado, deva vir, inclusive, aqueles que apoiaram o processo de impeachment, porque nós estamos defendendo, como Vossa Excelência, os interesses do Brasil. Então, parabéns, senador Randolph. Agradeço, senadora Vanessa. Mas vamos ainda adiante, senadora Vanessa, no anexo 9, que dentro em pouco vai ser de conhecimento de todos e que já está de posse de alguns meios de comunicação. O anexo 9 da delação do senhor Joesley Batista. Mais adiante, numa segunda visita, Joesley pediu que Rodrigo intercedesse junto ao CAD, pois uma empresa controlada pela JF precisava de liminar para afastar o monopólio da Petrobras do fornecimento de gás para a termoelétrica do grupo JF. Ato contínuo, Rodrigo ligou para a pessoa de nome Gilvandro, então presidente interino do CAD, para tentar resolver. Rodrigo referiu-se a Gilvandro nessa ocasião como um dos nossos meninos. Depois de ouvir o telefonema realizado em viva voz, Joesley disse que não sabia se poderia falar sobre qualquer assunto, inclusive assuntos sensíveis, mas dado que Temer lhe havia dito que Rodrigo era pessoa de sua mais estrita confiança, queria perguntar se poderia avançar sobre esse campo. Rodrigo assentiu, concordou. Joesley expôs, então, o lucro que esperava obter com o negócio sobre apreciação no CAD e prometeu, caso a liminar fosse concedida, abrir planilha, creditando em favor do senhor Michel Temer 5% desse lucro. Rodrigo Laures, o deputado federal, indicado por Temer para ser o interlocutor junto a Joesley, concordou. Senhor presidente, não resta dúvida alguma que o senhor presidente da República, no exercício da presidência, incorreu nos crimes, no mínimo, nos crimes de corrupção ativa, organização criminosa, prevaricação e consentimento de informações oficiais e reservadas para beneficiar terceiros. Isto não é só um dispositivo do artigo 84 da Constituição do crime de responsabilidade, é o rol completo do artigo 84 da Constituição de crime de responsabilidade. E todos os senhores e senhoras que apoiam ainda o governo sabem claramente disso. Sabe que não tem condição moral, política alguma do senhor Michel Temer seguir na presidência da República. A decisão que está diante de todos nós brasileiros nesse momento é se continuaremos com um presidente claramente denunciado por propina à frente dos destinos da nação, ou se o povo brasileiro ocupará as ruas e dirá que não tem condições alguma desse governo seguir. Se não bastasse só isso, tem um fato, senadora Vanessa, indelével. Nunca na história da República, desde 1889, quando o Marechal Deodoro, subido num cavalo, em cima de um cavalo, proclamou a República, nunca um presidente da República foi objeto de inquérito no Supremo Tribunal Federal. Nós temos um presidente que está sendo investigado oficialmente desde ontem pelo Supremo Tribunal Federal. Nós temos um presidente em que tem um diálogo dele, em que, no mínimo, um corolário de crimes se anunciam e se denunciam contra eles. Nós temos, mais que isto, um governo fraco que está à mercê de todos. Senhor presidente da República, a sua atitude ontem de não renunciar é a mais grave demonstração de falta de amor a esta pátria, de falta de sentimento com a nacionalidade que já vi na história desse país. Senador Paulo Paim, lhe ouço. Não tem como, nessa sexta-feira, não lhe fazer uma parte. Cumprimentando Vossa Excelência pela firmeza, pela clareza, como ajuda nesse momento, numa sexta-feira, para que o povo brasileiro entenda melhor esse processo. E o crime que estão cometendo contra a nossa gente, contra o nosso povo. Por isso, que é com orgulho que eu vejo, senadora Vanessa e Vossa Excelência, nós assinamos há 1 ano e meio atrás uma proposta, foram 32 senadores, chamando as eleições diretas, que dizíamos nós todos, a saída é essa. Essa história de um impeachment da presidente não vai levar a lugar nenhum, só vai aprofundar a crise. E Vossa Excelência está mostrando aí, a senadora Vanessa falou hoje também, outros senadores falaram. Eu confesso que eu tinha uma agenda em Pernambuco ontem e hoje, suspendi para ficar aqui.
é da maior gravidade, como fala muito bem Vossa Excelência. Por isso eu quero me somar à sua posição, a posição da Vanessa, que falou, foi a primeira a falar ontem aqui, que os senadores, a partir de segunda, vamos fazer um esforço concentrado, vamos ficar aqui em Brasília, de repente, de segunda a sexta, se necessário, para discutir a crise. E como aqui muitos senadores falaram, vamos já apontar caminhos em cima de um projeto de nação. Porque o presidente da República é uma questão de dias, não tem como ele se sustentar. Na minha avaliação, ele perdeu o apoio, inclusive, da mídia. Na minha avaliação. Eu acompanhei, a partir do momento que ele declarou que não ia renunciar, que nós achávamos até que ele podia ter um gesto de coragem em nome do povo brasileiro e renunciar, o povo brasileiro que está sangrando. Tudo que eu vi ontem à noite e hoje pela manhã, na grande mídia, aponta que é uma questão de dias, é como a gente fala, um tombo anunciado. Ele vai ter que sair, ou pelo impeachment, que Vossa Excelências encaminharam ontem, eu acompanhei até lá, ou será o Supremo, ou ele renuncia. Claro que a melhor saída nesse momento, mediante tudo que é falado, inclusive agora por Vossa Excelência, é a renúncia. Parabéns a Vossa Excelência. Senhor presidente, agradeço, senador Paulo Paim, incorporo sua parte. Senhor presidente, em 1 minuto, somente para concluir, respeitar o tempo que generosamente Vossa Excelência nos concede. Senhor presidente, está claro que a nação vive o mais grave momento desde a redemocratização. Eu queria, neste momento, dizer aos colegas da oposição e a todos os senadores que nós temos que estarmos juntos. É chegado o momento de grande unidade nacional. Reunirmos todos, inclusive irmos até o TSE, para pedir o quanto antes a antecipação do julgamento da chapa Dilma Temer. Por fim, quero dialogar com os senhores parlamentares que ainda apoiam esse governo e com o próprio presidente da República. Senhor Michel Temer, o senhor não tem apoio mais das ruas, não tem mais apoio da opinião pública, não tem sequer algum resquício de apoio na mídia. Até o apoio do mercado e a confiança do mercado o senhor não tem, porque não existe garantia nenhuma que o senhor terá condições de dar cabo às reformas que alega que o país precisa. Senhor presidente da República, não deixe que o país continue sangrando. Não deixe que a nação fique acéfala, desgovernado. Eu insisto, pelo mínimo de bom senso e pelo mínimo de sentimento que o senhor ainda tem, que eu espero que ainda lhe reste, renuncie à presidência da República.